Olá pessoal, meu nome é Carla Ribeiro. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Eu trabalho como coaching espiritual, sou guide, tenho meu canal já e agora vou convidar vocês a participar desse projeto novo que eu fui convidada a fazer. E antes de qualquer coisa, eu quero explicar para vocês o porquê desse projeto. Para começar, o nome do projeto é Estrela Luciferiana. O nome já vai causar uma certa polêmica, mas eu acredito que esse seja o objetivo mesmo, né? Eu vou começar contando a minha história. Desde pequena, eu cresci numa família basicamente católica, mas não muito religiosa. E meu pai trazia em casa, em alguns dias assim do mês, uns grandes amigos. Para nós que éramos crianças, eram como os tios distantes que vinham visitar a gente, né? Depois de um tempo só que eu fui descobrir que aquelas pessoas, aquele ritual, aquela coisa que acontecia dentro da sala da casa da minha mãe, em outros lugares aconteciam também, mas com o nome de Umbanda, né? Ele incorporava um índio, uma criança, um preto velho, um boiadeiro. Inclusive, eles não traziam nomes, uma coisa que me deixou depois bem intrigada quando eu comecei a conhecer a religião, porque eles vinham há muitos anos, né, nos visitar e atender pessoas que procuravam meu pai, mas eles não davam seus nomes, né? E isso é bem curioso. Dentre eles, nós conhecíamos uma entidade que a princípio assustou muito a minha família. Meu pai começou na espiritualidade porque ele foi meio que obrigado, meio forçado, porque ele não tinha contato nenhum com isso, não tinha instrução nenhuma disso, não sabia o que era. Só que ele teve o braço esquerdo paralisado e ninguém sabia explicar o que era, até que uma tia minha o levou num terreiro de Umbanda e lá explicaram para ele que era realmente era espiritual, era como uma cobrança e que ele deveria começar os trabalhos. Instruíram ele assim muito basicamente, porque meu pai não era religioso, como eu já disse. Explicou um ritual lá de um banho que ele tinha que fazer, acender uma vela e chamar, fazer uma oração e chamar, e assim eles viriam. E assim aconteceu durante muitos anos, sem muita instrução. Meu pai nunca foi procurar, meu pai nunca estudou. Enfim, a gente só teve contato com isso na realidade muito depois, através de mim, que realmente quis fazer essa trajetória de estudo e de saber o que eu estava fazendo. Mas voltando lá à entidade. No meio de todos esses guias, que hoje são normais dentro da Umbanda, né? São linhas incríveis que vêm trabalhar para ajudar, vinha um ser que se chamava Lúcifer. E ele sempre deixou bem claro que ele não é o Exu Lúcifer, que ele era Lúcifer. Sim, aquele da história, da mitologia. Aquele anjo caído, que todo mundo diz que é o anjo caído, mas ele sempre fez questão de dizer que ele não é nada disso e que ele é Lúcifer. Enfim, nesses anos todos com o meu pai, não passou disso. Ele vinha algumas vezes e atendia pessoas como uma entidade qualquer, como um Exu, né? Qualquer. Inclusive a vestimenta que ele aceitava usar era essa. E a visão que nós tínhamos dele era nessa energia, né? De esquerda, de trabalho como um Exu. E nunca foi diferente. Até que meu pai parou com tudo isso. Foi para Minas, recomeçou uma vida diferente. Lá ele não podia fazer isso sozinho. Acabou largando tudo. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar com a Umbanda. Depois de 10 anos de kardecismo, senti que ainda faltava alguma coisa, que não era o meu lugar, que eu ainda podia fazer um pouco mais. Eu entrei para a Umbanda. E aí eu fui descobrindo que realmente aquelas pessoas que eu conheci lá no passado, que incorporavam no meu pai, eram guias de Umbanda.
e que traziam essas nomenclaturas, essas energias e tudo mais. E aí eu, muito curiosa, como sempre fui estudar, fui querer entender um pouco mais, fui querer saber mais e conviver mais. Logo em seguida, depois de 2 anos como filha de santo, de Umbanda, conhecendo a ritualística, conhecendo como funcionavam as coisas, passei a sentir um desconforto. As pessoas começaram a procurar os meus guias mais, frequentemente, mais diretamente, e aquilo começou a incomodar, como acontece muito dentro dos terreiros de Umbanda. E decidimos então, através de uma conversa com o seu Tranca-Rua das Almas, que é o chefe da minha esquerda, né, da turma da esquerda que me acompanha, que nós abriríamos uma casa. Com a ajuda da minha família, né, com a ajuda de pessoas queridas, abri o meu terreiro de Umbanda, né, que se chama Fraternidade de Amor e Luz, as Águas de Oxum nas Matas de Oxóssi. E essa casa funcionou durante 8 anos, atendendo muitas pessoas, ajudando muita gente. E Lúcifer ficou assim, meio que stand-by, esperando que tudo isso acontecesse, que eu me firmasse, que eu entendesse melhor de tudo sobre a espiritualidade. Eu compreendi através do trabalho dos meus guias, né, que eu vinha de uma linhagem diferente, a minha casa funcionava de um jeito diferente, mesmo atendendo as pessoas com assistência, como as outras comuns. Existiam muitas palestras, meus guias gostam de palestrar e traziam assuntos muito diferentes, inovadores, falava-se de física quântica quando ninguém nunca tinha falado, né? Há 10 anos atrás, os meus guias vinham falando de física quântica, de cocriação, de lei da atração, de vibração, eles vinham trazendo essas novidades assim, sem pretensão nenhuma de fazer barulho, né? Dentro da casa nós aprendíamos e isso ficava entre nós, muitas vezes ficou só com quem estava mesmo presente, até quem não tinha conseguido estar naquele momento também ficava sem a informação. Só que de repente, 2 anos antes de eu decidir encerrar as atividades da casa, Lúcifer começou a vir, mas dessa vez em mim. E eu sou médium inconsciente, e eu já sei que sou inconsciente por escolha própria, um acordo que fiz com eles, porque eu não quero interferir de maneira alguma. Como eles trazem informações muito novas, coisas que para mim também é novidade, eu não posso interferir em tudo isso, a coisa tem que ser clara, tem que ser certa. E então por isso eu sou inconsciente. E Lúcifer começou a ouvir e dizer que estava chegando a hora, que estava presente e que ele estaria mais presente na minha vida e na vida das pessoas que estavam comigo. Chegou a palestrar algumas vezes também lá na casa, no terreiro, porém com uma dificuldade, né? Com uma certa dificuldade na fala. Ele falava muito pouco, ficava muito pouco, as informações eram muito importantes, mas ao mesmo tempo bem sucintas. E aquilo ficava ali entre nós mesmos, né? Apesar do espanto, né, das pessoas, ao conviver com ele, se vê que não é nada para se temer. E as coisas ficavam bem e todo mundo esperava a volta dele, né, da próxima vez e tudo mais. Aí eu decidi, por várias coisas que aconteceram na minha vida, encerrar as atividades da casa. Porém, eu nunca consegui encerrar a minha vida com a Umbanda e com os meus guias, porque eu fui morar em Bertioga e lá eu também tive outros filhos de santo que pediram ajuda, que pediram a minha assessoria, que os meus guias prontamente ajudaram e quiseram ensinar. E por lá ele não apareceu.
também ficou um momento de pausa aí na minha vida, entre eu e ele. Depois eu estou há 2 anos novamente aqui em Suzano, São Paulo. Retomei esse trabalho com os guias, retomei com a espiritualidade, trabalhando com as pessoas que vêm me procurar, com os meus filhos, meus ex-filhos de santo, se pode dizer assim, né? Quando eu questiono que eu sou sacerdotisa, quando eu digo eu não sou mais mãe de santo, o meu pena branca fala, você nunca deixará de ser. Então eu não vou discutir. Então eu atendo muitas pessoas dentro da minha casa mesmo, né? Dentro da minha possibilidade. Passou a ser o meu trabalho agora, porque eu trabalho com a consultoria, eu trabalho com a auditoria nesse sentido do espiritual, sou coaching espiritual e terapeuta, né? E nunca deixei de trabalhar com a Umbanda porque ela faz parte da minha vida, né? Eles são grandes companheiros de vida. E eles vinham me alertando, né, sobre eu estar cuidando do meu corpo, cuidar da minha mente, eu ir me preparando, porque algo grande viria. E esse algo grande veio. E é por isso que eu estou aqui, para dizer para vocês que a partir de agora eu estarei publicando todas as incorporações, eu não vou chamar de canalização, porque como eu sou inconsciente, é uma incorporação. Todas as incorporações de Lúcifer, para que vocês compreendam quem é Lúcifer, qual é a verdadeira essência de Lúcifer, qual é a verdadeira história de Lúcifer. Para a gente quebrar essa mitologia negativa que tem sobre ele, para a gente realmente entender essa energia, porque ele é essencial para a evolução de qualquer um de nós. Nós estamos vivenciando a Era da Luz, isso muito é falado por aí, todo mundo diz, todo mundo fala sobre despertar de consciência, todo mundo fala de iluminação, todo mundo pede isso, né? Quando a gente fala em orações e vibrações, a gente pede iluminação. E ele não se cansa de dizer isso, as pessoas pedem por mim. Eu sou a luz, eu sou um processo que todos devem passar dentro da evolução. Então, eu quero que vocês participem comigo a partir de agora, dessa iluminação real. Eu não vou dizer que as outras não sejam, porque todas passam por ele. Mas aqui vai ser uma coisa mais direta, consciente. Vocês vão poder perguntar a ele as coisas que vocês queiram perguntar. Vocês podem conversar com ele. Nós vamos fazer uma sequência de vídeos aí para que vocês identifiquem melhor a energia dele, se familiarizem com o jeito dele, não se esquecendo que ele virá em mim, então vocês vão ver o meu corpo, né? Mas a energia dele é uma coisa assim indescritível, todo mundo sabe. As pessoas que me acompanham conseguem identificar nitidamente isso, quando é um guia, quando é uma entidade de Umbanda e quando é ele. Tudo muda, a vibração muda, as pessoas sentem a energia no ambiente e é completamente diferente. Então, eu quero muito pedir para vocês que quebrem os tabus, que se permitam, porque ele me traz muitas informações, ele me traz muita verdade, ele quebrou muitos mitos, desfez muitas crenças que tinha em mim, no meu ser, mesmo achando que eu era muito liberta de tudo isso, né, de preconceitos, de conceitos religiosos, de dogmas e tudo mais. Ele veio me mostrando que não, que eu tinha muita coisa ainda para ser trabalhada, inclusive até chegar aqui, para falar para vocês, para falar com vocês, para mostrar a minha cara, contar a minha história e falar sobre isso, né? É uma trajetória que só eu e ele sabemos como funciona. E eu quero compartilhar com vocês essas informações porque eu acho que é muito importante para todos nós nesse momento, já que a gente está realmente em busca da iluminação, em busca da luz, que vocês tenham ela na vida de vocês, assim como eu tenho, tá bom? Agradeço a atenção de vocês até agora e peço que vocês continuem conosco, tá bom? Porque vai ter muito mais Lúcifer para vocês. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, tô maluca.